Olá pessoal, professor Grazel aqui com vocês e hoje nós vamos falar de potenciação e radiciação, tá? Então, a potenciação ela simplifica a representação de uma multiplicação de fatores iguais, tá? Então, o que é a potenciação? Potenciação é o produto de fatores iguais. Então, para a gente resolver uma potenciação, o que a gente faz? A gente faz o produto da base por ela mesma, a quantidade de vezes que é o expoente, certo? Então, nós temos aqui a base, que é o 2. A base sempre fica embaixo, tá? A base fica embaixo. Quem fica em cima é o expoente, tá? Então, aqui nós temos uma potenciação. Nós temos a base, temos o expoente. O resultado é chamado de potência. Então nós temos 2 elevado a 8, tá? Então o que a gente faz? Faz o produto da base por ela mesma, a quantidade de vezes que for meu expoente, tá? Quem é a base? A base é 2, o expoente é 8, então vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes aqui o 2, tá? Vezes 2, 2, mais 2 aqui, 1 vezes 2, tá? Então, ó, 2 vezes 2, ó, 2 vezes 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 2, tá? Então é o produto da base por ela mesma. Então vou multiplicar a base por ela mesma, a quantidade de vezes que for meu expoente. Minha base é 2, o expoente é 8, então vai ser 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, tá? 2 vezes 8, 16, 16 vezes 2, 32, até chegar aqui no 256, certo? Então tá aí. Então a potenciação é uma operação matemática que pode indicar a multiplicação de um número por ele mesmo, quantas vezes determinado expoente, tá bom? Então o que é? Potenciação é o produto da base, a produto da base por ela mesma, tá? A quantidade de vezes que for meu expoente, tá bom? Então, ó, preste atenção em uma coisa: 8 elevado a 4 não é igual a 4, tá? Vezes 8, 8 vezes 4. Não, você vai pegar a base, que é 8, tá? E fazer o produto, você vai fazer a multiplicação por ela mesma, a quantidade de vezes que for expoente, tá bom? Então, ó, que é a base vai ser 8, então vou fazer o produto dela quantas vezes? 4 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, tá? 8 vezes 8, 64, até chegar aqui no 4096, tá? Então, porque 8 vezes 4 é 32, tá bom? Então não é que quando a gente tem a base e o expoente, a gente faz o produto da base por ela mesma, a quantidade de vezes aí que for o expoente, certo? Então vamos lá, temos aí as potências especiais, que é 1 elevado a 3, é sempre 1, 1 elevado a 6, vai ser sempre 1, porque 1 vezes 1, o 1 é um elemento neutro, né? Aí na multiplicação, então qualquer número que você multiplicar por 1 vai ser igual a 1. Então 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1. 0 vezes 0, quando a base for 0. A base for 0 e qualquer expoente, qualquer expoente que for aqui, tá? O resultado vai ser sempre 0, tá bom? Então quando a base for 1, qualquer que seja o meu expoente aqui, o resultado vai ser sempre 1, tá bom? Então se a base é 1, então a potência sempre vale 1. Se a base é 0 e o expoente é um número natural diferente de 0, então a potência vale sempre 0, tá bom? Vamos lá, potência de base 10. Então, os cálculos de potência de base 10, a gente aplica a definição, tá bom? Então, assim, expoente 2, ó, expoente 2 é 10 vezes 10, porque a base, ó, a base aqui
é 10, o expoente é 2, então fica 10 vezes 10, duas vezes. Por que duas vezes? Porque o meu expoente aqui é 2, tá bom? Então 10 vezes 10, 100. Você pode colocar, fixar um aqui, uma unidade, e só acrescentar os dois zeros. Se for expoente 3, fixa uma unidade aqui e acrescenta os 3 zeros. Se for 4, fixa uma unidade e acrescento aí 4 zeros. Se for 5, fixa uma unidade e acrescenta 5 zeros. Então, para a gente calcular uma potência de base 10 maior que 1 ou igual a 1, nós escrevemos o logaritmo 1, tá? Acompanhado do número de zeros indicado pelo expoente. Foi isso que a gente viu aqui. Então, exemplo, a distância da Terra ao Sol, em metros, ela pode ser representada da seguinte maneira, ó. 15 vezes 10 elevado a 10, ó, tá? 15 vezes 10 elevado a 10. Tá? Tem aqui quantos zeros? 1, 3, 6, 9, 10 zeros aqui. Tá bom? Vamos lá. Então, expoente 2 e expoente 3. Quando o expoente for 2, tá? A gente lê ao quadrado. Então, aqui, ó, 7 ao quadrado é igual a 49. Professor, mas por que 7 ao quadrado é igual a 49? Porque é potência. Na potência a gente faz o produto da base por ela mesma, certo? A quantidade de vezes que for o expoente. Se a minha base é 7, o expoente é 2, vai ser 7 vezes 7, tá? Então, 7 vezes 7. 49. Então, quando o expoente for 2, a gente lê ao quadrado. Tá? Professor, e quando o expoente for 3? Quando o expoente for 3, a gente lê ao cubo, ó, 5 elevado ao cubo, tá? Porque o expoente é 3, a gente lê, tá? Ao cubo. Se a base é 5, o expoente é 3, qual vai ser o resultado? Vai ser 5 vezes 5 vezes 5, tá? 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 120 e 25, tá bom? Então, ó, 7 ao quadrado é 49, e 49 ele é um quadrado perfeito. Por que o 49 é um quadrado perfeito? Porque tem um número, tá? Aqui, ó, 49 é um quadrado perfeito. Por quê? Porque tem um número que elevado a 2 vai dar 49, que é o 7, tá? Então, quando você tem um número que elevado ao quadrado tem um resultado, esse resultado sempre é chamado aí de quadrado perfeito. Então, nós vamos aqui para algumas propriedades, tá? Que é essa propriedade chamada de multiplicação de potência de mesma base. Observe aqui, ó, nós temos duas potências e temos aqui, ó, uma multiplicação, tá? Aplicando a propriedade das potências, o que a propriedade diz? Multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Olha aqui, ó, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4. A gente conservou a base, que é 2, tá? E somou os expoentes, ó, que é 3 e 4. Então, ficou 2 elevado a 7. Então, para a gente multiplicar a potência de mesma base, a gente mantém a base e adiciona os expoentes. Conserva a base e soma os expoentes. Tá bom? Toda vez que for uma multiplicação e as bases forem iguais, a gente aplica aí essa propriedade, né, de potência, que a gente conserva a base e soma os expoentes. Vamos lá para outra, divisão de potência de mesma base. O que a gente faz na divisão de potência de mesma base? A gente conserva a base e subtrai os expoentes, tá? Nós temos o exemplo aqui, ó, 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3, tá? Então, as bases são iguais. Essa base é 2 e essa outra base aqui é 2. O que a gente faz? Conserva a base, que é 2, e subtrai os expoentes, ó. Expoente
Dessa aqui é 5, desse outro é 3, então fica 5 menos 3, que é 2. Então conservei a base e subtrair os expoentes. 5 menos 3, 2. Aqui. Tá? Então quando o expoente for 1 e o expoente for 0. Quando o expoente for 0, tá? O resultado será sempre 1. Qualquer que seja a base. Qualquer que seja a base. E o expoente for 0, o resultado será sempre 1. Tá? 28 elevado a 0. Lá na propriedade diz que qualquer que seja a base e o expoente for 0, o resultado será sempre 1. Tá bom? Professor, e quando o expoente for 1? Quando o expoente for 1, o resultado vai ser a própria base. Qualquer que seja a base e o expoente for 1, o resultado será sempre aí a mesma base. Então 71 elevado a 1 vai ser 71. Tá bom? Vamos lá. Então a potência de uma multiplicação. Tá? Nós temos exemplo aqui. Potência de uma multiplicação. 3 vezes 2 elevado a 2. A gente pode aplicar aqui a definição que a gente viu lá anteriormente, né? Que é o produto da base por ela mesma, a quantidade de vezes que for o expoente. A base é 3 vezes 5, tá? O expoente é 2, então é 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5. Mas a gente pode estar aplicando também, a propriedade. O que diz a propriedade? Quando for uma potência de uma multiplicação, você eleva cada fator, tá? Que aqui é o 3 é um fator e o 5 é outro fator. Você eleva cada fator a um só expoente, ao mesmo expoente, que é 2 aqui. Então, ó, vai ser 3 elevado a 2 e 5 elevado a 2. Tá bom? Você eleva cada fator aqui da base ao mesmo expoente. Tá bom? Isso é a potência de uma multiplicação. Temos aqui a potência de uma divisão. Potência de uma divisão da mesma forma. Você eleva cada termo a um mesmo expoente. Nós temos aqui, ó, o 10 e o 2. O 10 no numerador e o 2 no denominador. O expoente é 2, então vai ser, ó, 10 elevado a 2, tá? E 2 elevado a 2. Você eleva cada termo a um só expoente, certo? Então vamos lá. Potência de uma potência. Professor, quando é que é potência de uma potência? Potência de uma potência é quando você tem mais de 2 expoentes aqui, ó, tá vendo? Tem expoente que é 4, expoente que é 2. O que a propriedade diz? Você conserva a base e multiplica os expoentes, tá bom? Então vamos lá pela regra de potência, que é a minha base aqui, ó. Tua base, ó, é 2 elevado a 4, tá? O expoente é 3. O que diz lá na definição de potência? Potência é o produto da base por ela mesma, a quantidade de vezes que é o expoente. Então é 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. Só que aqui nós temos um produto de potência de mesma base, certo? O que a gente faz? Quando a gente tem um produto de potência de mesma base, vai lá na propriedade da multiplicação de potência de mesma base. O que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. Os expoentes são 4. O expoente aqui, ó, 4, 4, 4. 4 mais 4 mais 4, que dá igual a 12. Tá? Então, na propriedade de potência, o que a gente faz? Conserva a base e multiplica os expoentes. Ó, 4 vezes 3, 12. Tá? Pessoal, vocês têm que ver uma diferença quando tiver o parêntese aqui, ó, e quando não tiver o parêntese, certo? Então, 2 elevado a 3, parêntese elevado a 2 é uma potência de uma potência, tá? Então, isso aqui, ó, você conserva a base,
né? E multiplica os expoentes, 2 vezes 3, 6, tá bom? Então, mas só que 2 elevado a 3 elevado a 2 representa uma potência de base 2 e o expoente, ó, 3 elevado a 2. Tá vendo aqui como os parênteses fazem a diferença? Então vai ficar 2 elevado a 9. Por quê? Porque o expoente é 3 elevado a 2. Mas quanto é 3 elevado a 2? 3 elevado a 2 dá 9. Tá? Então vocês têm que perceber essa diferença aí. Se tiver parêntese, tá? A base é essa potência que está dentro dos parênteses. Tá bom? Quando não tiver o parêntese, tá? A base vai ser o 2 e o expoente vai ser essa outra potência aqui. Tá? Tem que prestar muita atenção aí nessas diferenças, certo? Então vamos lá. Então, expressões envolvendo potência aqui. O que a gente faz, pessoal? Toda vez que vier expressões envolvendo potência, o que você vai fazer? Você vai fazer primeiro as potenciações. Tá? Potenciações. Depois elimina os parênteses, elimina os colchetes, elimina as chaves. Se tiver multiplicação ou divisão, você resolve a que vier primeiro, dependendo da ordem, tá bom? E aplica aquelas regrinhas que a gente já viu aí anteriormente, tá bom? Então temos mais umas regras aqui, ó. As operações devem ser efetuadas no sentido da esquerda para a direita, tá? Sempre daqui, ó, da esquerda para a direita, nesse sentido aqui, tá? E as potenciações e as suas propriedades devem ser efetuadas em primeiro lugar, tá? Então foi o que eu acabei de falar. Você tem sempre que fazer primeiro as potenciações, ou então utilizando aí, se for necessário, as propriedades, tá bom? Então, as operações que estão dentro dos parênteses devem ser efetuadas em primeiro lugar, as que estão dentro dos colchetes em segundo, e em seguida as operações que estão dentro das chaves. Por último, as operações sempre da esquerda para a direita, tá bom? As potenciações e as suas propriedades devem ser efetuadas primeiro. Não esqueçam de utilizar aí as propriedades caso necessite, tá bom? Então, pessoal, nós falamos aí de potenciação, vamos falar um pouco aqui de radiciação. Bom, o que é essa radiciação? Radiciação é a operação inversa da potenciação, tá bom? Então, gente, para calcular a raiz, o que a gente faz? De um número. Primeiro nós temos o símbolo, que é chamado de radical, que é esse símbolozinho aqui, ó, chamado de radical. O número que fica dentro do símbolo é chamado de radicando, e o resultado aqui é chamado de raiz. Nós temos um camarada que fica aqui, ó, bem aqui, que ele é chamado de índice, tá? Não, ele é chamado de índice. Mas, professor, aí não tem nada, tá? Quando não tiver nada aí nesse índice, subentende-se que é raiz quadrada, o índice é 2, tá bom? Então, ó, qual a raiz 16? Raiz 16. O 16 é um quadrado perfeito. Por quê? Tem um número que é elevado a 2 que vai ser igual a 16, que é o 4. Tá bom? Então, para você calcular a raiz de um quadrado perfeito, o que é que você vai ter que descobrir? Você vai descobrir aí qual o número que elevado a 2 vai estar aqui, ó, no radicando, tá bom? Então, tanto o radicando quanto a raiz quadrada precisam ser números não negativos. Ó, esses números aqui, ó, que é o 16 e o 4, eles não podem ser números negativos, tá bom? Então, por que não pode? Porque não existe raiz quadrada de número negativo, tá bom? Aqui, esse 16 não pode ser negativo. Então, apenas quadrados perfeitos tem raiz quadrada exata, tá bom? Apenas os quadrados perfeitos têm raiz exata. O que é um quadrado perfeito, professor? Quadrado perfeito é um número encontrado quando você eleva
ao quadrado, você encontra ele, tá? Por exemplo, 25 ao quadrado perfeito é... Por que é um quadrado perfeito? 25 é um quadrado perfeito? É sim, porque tem um número q elevado a 2 vai ser igual a 25. Então aqui, ó, a raiz de 25 vai ser igual a 5. Por quê? Porque 5 elevado a 2, né, é igual a 25, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente vê algumas operações inversas, tá? Então, que é a multiplicação, adição, divisão, subtração. Então, adição é a operação inversa da subtração, multiplicação é a operação inversa da divisão, tá bom? Então, 49 é o quadrado perfeito de 7, tá? E 7 é a raiz de 49. Por quê? Por que o 49 é o quadrado perfeito de 7? Porque tem um número que é elevado a 2. O 7 é um número que é elevado a 2, vai dar 49. Tá bom? A operação radiciação, ela nem sempre é possível no conjunto dos números naturais. Tá bom? Observe, por exemplo, que 22 não é um quadrado perfeito. Por isso, dizemos que a raiz de 22 não existe no conjunto dos números naturais. Tá bom? Nós estamos falando do conjunto dos números naturais. Professor, mas a raiz de 22 existe? Existe, só não existe no conjunto dos números aqui naturais. Tá bom? Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Fique com Deus.